refletir sobre como temos lidado com os nossos desafios. Se temos sido pacientes, compreensivos, se temos dedicado atenção a nós mesmos, se temos reservado um tempo para o descanso da nossa mente. Meditar é isso. É assumir o controle da mente. Estar centrado, presente por inteiro naquele momento tão especial que eu dedico totalmente ao meu ser. É dispor-se à autoobservação, sem críticas, sem arrependimentos. Para isso, é fundamental relaxar, tranquilizar-se, mas sem deixar o corpo adormecer. Alcançar um estado de vigília sereno, onde você tenha o controle dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, vamos agora fazer um exercício para serenar a nossa mente. E a maneira mais simples de manter a concentração é observando a respiração. E se em algum momento a mente se distrair, suave e cuidadosamente, volte sua atenção para a respiração. Perceba-se respirando. Eu sinto e percebo os teus movimentos, a vida corrida, tristezas e dores, a fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de prece, meditação e profunda reconexão. Este instante é todo seu. Tome-o para si, com amor e gentileza, permitindo que sua mente se aquiete e vibre no mais puro amor, que através do silêncio sereno da sua alma. Boa noite a todos, que eu ainda não dei. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. E então, com essa harmonia que foi nos dado aí, né, com essa sintonia com Deus, com a espiritualidade, com tudo que nos traz paz, que nos traz sossego na alma, que nos traz leveza no corpo e na mente, a gente então vai ler o nome dessas pessoas que aqui estão, também pensar naqueles que estão dentro dos nossos corações e nossas mentes, nossos entes queridos, sejam físicos ou extrafísicos, que não estão aqui, mas que a gente sente saudade, a falta, sabendo que continua tudo
do mesmo jeito que Deus não falha em momento nenhum. E então a gente pede por Alissa Farias Paludo Foster, Irani Camargo, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Temístocles Tavares de Souza, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Alves da Silva, Fabiana Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Arlindo de Paula, Antônio Rebouço, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Isabelle Louze Moura Dantas, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporiti, Martim José dos Santos Silva, Glauce de Souza Melo, Alexandro Augusto Peixoto, Daniela Guise, Lailson Pereira de Araújo, o Eider Silva Moura Dantas, que todas essas pessoas, e as que nós não temos aqui, mas que a gente sente que quando Jesus diz assim, eu vou fazer, é pela humanidade. Maria também é pela humanidade. Então, que essa emanação de luz, de energia, transcorra por todo o universo. E a gente, então, pede a nossa irmã Dora para fazer a prece. Não, é Isabel para fazer o exórdio, né? Depois é Dora fazer a prece, viu, Dora? Muito obrigada. Boa noite a todos. Gratidão por mais um dia e que nosso amado Mestre Jesus nos ampare e proteja nesse evangelho da noite de hoje. Do livro Vinha de Luz, o item 153, contristação. Contristação, essa palavra significa coisa triste. Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz a respeito. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre inevitável e inflexível, no turbilhão de sombras da contristação. O homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do topo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram à maneira dos pomicultores, que descansam tranquilos por do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos,
mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpezas necessárias. Quando estiverdes contristados, em face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreendem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade. Então, é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Então, meus irmãos, esse texto é muito lindo, importante, e que possamos abrir nossa mente em agradecer. Afinal, qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? E Jesus sempre está velando por nós, os nossos tutelados. E ele sabe a nossa necessidade de algo não muito bom, de fechamento de ciclos. Para quê? Para a necessidade da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Sabemos que até uma doença vem para que a gente possa melhorarmos, para que a gente possa entender o significado de Jesus, de Deus em nossa vida. Então, é essa mensagem que Emmanuel nos trouxe na noite de hoje, que possamos sempre agradecer, que as quedas sempre poderiam ser piores, e que nelas vamos ter o aprendizado para a nossa evolução. Agradeço, passo a palavra a você, Dora. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Isabel. Boa noite a cada um de vocês que chegaram. Peço quem, por favor, tiver o microfone aberto, feche para não dar microfonia, por favor. Nesse momento, vamos à prece. Eu vou fazer a prece ao nosso mentor querido, Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santo Espírito, digno obreiro do Senhor, derrame as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. E neste momento, depois desta oração, desta prece, eu peço... Fale. Eu peço, então, com essa prece, com toda essa harmonia do nosso grupo, desse nosso Evangelho Terapia no Lar, com essa harmonia que foi do início até agora, que seja de muita luz, de muita paz, de muita instrução
toda a irmandade de luz esteja junto do nosso irmão Juarez Cabral, para que esse evangelho se eternalize em nossos corações, em nossa vida e em nossas mentes. É com você, meu irmão, com muita paz e muita luz. Boa noite, Glaci, boa noite, Dora, boa noite a todos. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item que vamos trabalhar é 1 e 2, a vida futura, né? Mas nós separamos aqui um texto do Evangelho, do livro Segundo o Evangelho do Espiritismo, Estudos e Orientações, tá certo? Que nos traz algumas premissas e reflexões com relação a esse texto. O que queremos, de onde viemos? Um bom educador, antes de explorar o conteúdo, apresenta aos leitores o objetivo da obra, bem como faz uma retrospectiva histórica para destacar a sua origem e a argumentação da universalidade. A autoridade da doutrina espírita é colocada na introdução para que o leitor decrete as informações que receba, reconhecendo-as como emanadas de uma fonte fidedigna, ou seja, quando nós vamos passar as informações dos textos evangélicos que se encontram nessas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos orientam que é necessário que a gente tenha fontes que possam dar respaldo ao que nós estamos a transpor em termos de palavras, para que não haja dúvidas, ou seja, a gente venha ter um esclarecimento de forma bem nítida, tá certo? Compreensiva, que nos faça entender, compreender e fazer um discernimento do que aqui estamos. As 7 premissas dizem assim: antes de colocarmos as regras do bem proceder, apresentamos as premissas que se assentam assim: não vim destruir a lei, que Jesus disse. Neste capítulo, ele apresenta a evolução do pensamento religioso por meio de 3 relações, nas quais fica evidente o processo evolutivo do homem ao se relacionar com Deus, com o seu semelhante e consigo. Meu reino não é deste mundo. Destaca a questão da vida espiritual como a verdadeira destinação dos homens, ou seja, nós não estamos aqui, né, para ficar, estamos de passagem. Há muitas moradas na casa de meu pai. A pluralidade dos mundos habitados e suas características, evidenciando que tudo evolui no universo, ou seja, nada está estático, tudo é dinâmico. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação como essencial ao processo evolutivo, ou seja, estamos aqui para reencarnarmos e evoluirmos de acordo com a destinação futura de todos nós. E assim as coisas fluem para que a gente possa caminhar, compreender e entender. O que a gente pode fazer para que as coisas mudem e que nós possamos ter uma vida mais harmônica e equilibrada? Uma coisa chamada de atitude. Se aqui estamos, tá certo, buscando uma vida futura de uma forma melhor para entendimento, compreensão, reflexão e aperfeiçoamento dos conteúdos evangélicos, temos uma diretriz chamada doutrina espírita, mas qual é o meu projeto de vida nesta terra? Nós estamos aqui, inúmeras vezes, nós reflexionamos que a minha casa, o meu carro, o meu marido, o meu filho, tudo é meu, mas na realidade, se o meu reino não é deste mundo, nada me pertence. Nada, mas verdadeiramente nada, tá? É nosso. Tudo pertence. Dona Elizabeth, pode fechar o seu microfone, que está dando microfonia, tá? Obrigado. Então, nada é nosso verdadeiramente, mas tudo que nós estamos fazendo, nossas atitudes no cotidiano, dentro do lar, com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho, a forma como nós vivemos esse envolvimento, isso daí nós levaremos. Isso daí realmente é nosso. Isso daí vai caber dentro da mala que nós temos para que essa semeadura. Ninguém colhe, ninguém come uma fruta se não plantar uma semente e esperar essa árvore crescer e dar o fruto. Mas dizem assim, que quem planta tâmara não come tâmaras. Por quê? São mais de 100 anos para que uma tamareira venha a dar essas tâmaras e a gente venha consumir. Mas, se a gente semear hoje, tá certo? E esperar, a gente vai desencarnar e reencarnar e vai comer em outra encarnação essa mesma tâmara que nós plantamos. O que vai fazer com que isso aconteça?
Somos nós aqueles que precisamos compreender e entender que essa vida futura é uma semeadura do nosso presente. O que estamos semeando hoje? Nós falamos muito num mundo de regeneração. Estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Se a vida futura que nós queremos é o mundo de regeneração, é necessário que nós venhamos a fazer a coisa acontecer. Nesse capítulo, a gente vê assim 3 fases: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Nessa condição, a gente vê que há uma transição. Moisés falava para um povo bruto, ignorante, que não tinha conhecimento. Jesus já caminha num processo onde a Roma antiga traz para nós um processo de evolução já muito grande. Se a gente for ver aquelas cidades que eles construíam com arquedutos, com plantas, com ornamentações, com coisas e questões de uma engenharia tão profunda que a gente diz assim, como é que aquelas pessoas construíram tudo aquilo? Havia um conhecimento de engenharia à moda deles e como eles faziam. Havia um entendimento, mas faltava, né, essa condição de um Deus único, porque existiam muitos deuses, mas não tinha uma diretriz de aperfeiçoamento para que eles pudessem. E a gente vê, na hora em que Roma não consegue matar a ideia de Jesus, o que é que ela faz? Ela diz, nós vamos nos juntar, tá? E fazer com que este Jesus Cristo possa fazer com que as coisas mudem, porque o amor que ele semeou não vai mudar de forma nenhuma, ele vai permanecer. E ele traz para nós essa explanação. Aí chega o Espiritismo, nos relata a vida futura, nos relata esclarecendo de que o que eu estou semeando hoje me dará a condição de colher no futuro, tá? Um fardo suave, leve. Mas o que verdadeiramente nós estamos nesse processo dando sentido à vida para que compreendamos essas questões? A gente vai ler o texto pausadamente e tentar explicar a compreensão e entendimento para o qual nós nos preparamos. Meu reino não é deste mundo. Aí, capítulo 2, os itens são a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções de espírito e uma realeza terrestre. E tem Pilatos tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei? Jesus replicou, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade, qualquer que pertença à verdade. Escuta a minha voz, São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Ou seja, os questionamentos de Pilatos com relação a Jesus, né, lembrando que Jesus falava para judeus e foram os judeus que entregaram para a crucificação. Tá? E ele pergunta ali se Jesus era o rei dos judeus. Ele não, meu reino não é deste mundo. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, né, ele nos fala que existe uma vida além desta vida, ao qual o reino dele pertencia e ao qual ele se preparava para entrar neste reino. E tudo aquilo que estava escrito deveria se cumprir. E o item 2, que é a vida futura, nos traz as reflexões seguintes. Por essas palavras, designa Jesus claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim onde termina a humanidade, ou seja, a questão orgânica, física, ela finda aí no túmulo. E aí, o que acontece? Nós vamos espiritualmente viver uma outra vida plena, né? Mas esta vida, ela vai ser de acordo com a semeadura que estamos fazendo. Muitas pessoas dizem assim, eu vou para um umbral, eu vou não sei para onde, para o nosso lar, para onde... Você vai, meu irmão, para onde a tua mente, os teus pensamentos, as tuas atitudes, a forma de comportamento, a forma como você conduz a sua vida, vai te levar. Nós estávamos a estudar o céu e o inferno e fizemos uma comparação. Um médico, ao qual um amigo de Kardec, ele desencarna e continua como um médico no plano espiritual, retornando ao ambiente das reuniões espíritas, e lá
tratando os amigos que se encontravam enfermos. Ele, a doutor Adolfo Bezerra de Menezes, na mesma condição. Já André Luiz, o que acontece com André Luiz? André Luiz vai para o plano espiritual e lá ele não se dá e não se encontra como médico. Por quê? Orgulho, egoísmo, vaidade, as questões que ele vivia, acusado de ser um suicida pelas questões da bebida, da glutanagem, do sexo, e N fatores que o levaram. O que ele faz ali? Ele começa as psicografias, redigindo todo um processo para que a gente compreenda que existe uma vida futura e que nós vamos colher o que estamos semeando aqui no presente. Ninguém vai pagar a dívida que não é sua. Continuando o texto, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se referem a esse grande princípio, sem a vida futura. Com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não as compreendem ou as acham impueris, ou seja, se eu sou materialista, se eu apenas acredito que existe somente essa vida, eu vou fazer as minhas farras, as minhas orgias, mundo afora, vivendo tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer e realizar, porque eu sei que amanhã eu vou morrer e não, amanhã não é mais nada, não existe mais idealização de mundo para mim. Por quê? Porque eu penso e tenho certeza que só existe essa vida. Então, eu não vou colher nada. Mas, peraí, eu não vou colher nada, mas Jesus fala que o reino não é deste mundo. Que reino é esse? De onde ele vem, para onde ele vai? Essas questões tão profundamente relatadas na doutrina espírita, elas trazem a reflexão nossa para que nós venhamos a parar para pensar. O carro que eu estou utilizando, ele não é meu. Ele é de usufruto e da minha propriedade enquanto usuário. A casa que eu estou morando, quando eu desencarnar, vai ser vendida para outra pessoa, alguém vem morar, vai ser remodelada, tá certo? A vida que eu tenho, ela vai continuar no plano espiritual. Os meus filhos, mas eu tive quantas reencarnações? Eu tive 10. Será que eu tenho 100 filhos? Aí a gente para refletir. Ou será que esses filhos tornam a nós? São muitos questionamentos para uma reflexão, mas é preciso que nós compreendamos que a semente de tudo é o amor. Moisés, olho por olho, dente por dente, Jesus fala profundamente que o amor transforma, cobre uma multidão de pecados. E é através desse amor que a gente muda, que a gente traça uma projeção futura. Aí, reflexionando o que está escrito, esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um ponto dos princípios no início, nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Ou seja, se não existe uma vida futura, tá? Se não existe só essa presente, então eu só vou acreditar na justiça dos homens. Mas por que a gente vê as pessoas cometendo tantas coisas, tantos deslizes, e a gente diz, rapaz, fulano faz tudo errado, a vida dele só dá certo, a minha é uma porcaria, não sei. Peraí, se eu estou reflexionando e estou dizendo que a minha vida é isso daí, eu estou me sugestionando para que a mente, enquanto propulsor de energia, atraia para mim essas energias. E o outro está fazendo tudo errado, mas tudo dá certo na vida dele. Será que tudo dá certo? Não chega uma hora em que a gente ouve falar que a casa cai, que as coisas desandam? É exatamente porque uma hora a conta vai chegar. E quando essa conta chega, o que acontece? Nós nos questionamos e dizendo, olha, fulano estava fazendo daquele jeito, mas as coisas não andaram como ele esperava. As coisas desandaram. E nesse desandar da carruagem, muitos caminham com essas facilidades, não entendendo e compreendendo a razão pela qual a vida se dá nesse ponto. E todos nós que aqui nos encontramos, temos que refletir nas questões morais as quais Jesus coloca, mas muitos nós nos questionamos e queremos que
essa perfeição aconteça logo, mas ela não vai acontecer logo. Estamos no mundo de provas e expiações, partindo para o mundo de regeneração. E será um mundo melhor, um mundo mais tranquilo, mais suave. Mas este mundo só existirá se nós tivermos a atitude de mudança dentro de nós. Se não houver verdadeira mudança, não encontraremos uma terra regenerada, porque a terra é feita por nós. O item 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensa pelos bens da terra, ou seja, veja como via-se o judaísmo naquela época e que ainda a gente vê, ou seja, a gente quer cumprir os mandamentos porque a gente quer uma vida melhor, mas a gente quer uma vida presente melhor. A gente não para refletir que essa vida é a vida futura, que esses mandamentos sendo seguidos gradativamente, encarnando e encarnando, a gente vai sucessivamente tendo uma condição enquanto espírito de evolução mais suave e leve. Então, é nesse processo que nós vamos caminhar, num processo de encarnação e reencarnação. Mas espera aí, e as minhas imperfeições, os meus erros, o que eu cometi de errado, o que que vai acontecer? Cada um de nós tem uma página em branco, como nosso amigo Alcio fala, todos os dias pela manhã, quando a gente dobra os joelhos, a gente ora e agradece a Deus pelo dia anterior, e a gente pede uma nova oportunidade, só em acordar e estar ali respirando sem aparelho, porque quantas pessoas desencarnaram precisando de um aparelho para respirar e não tinham, porque o oxigênio faltava, e nós temos o alimento, temos a água, temos o ar e não agradecemos. E aí a gente tem um dia inteiro para reescrever tudo aquilo que a gente fez. Passamos com um Agostinho de Hipona. Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos e as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais de um povo pastor ignorante que devia ser trocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, e esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus é onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Ou seja, ao tempo de Moisés, dona Regiane, feche o microfone, por gentileza. Ao tempo de Moisés, existia essa questão nossa, tá? De que a gente ia cumprir os mandamentos, né? Para que a gente tivesse uma vida melhor na Terra. E ainda hoje a gente pensa assim. Nós pensamos o seguinte, que se eu vou seguir as coisas como Jesus manda, como o Evangelho manda, a minha vida vai se tornar melhor. Realmente ela vai se tornar melhor. Tá? Se não for dessa, vai ser na próxima. Mas é importante que a gente reflita. E essa mudança desses mandamentos, essa reforma íntima, ela é necessária para a nossa transformação, a nossa conduta moral. E aí, o que acontece? Quando nós temos essa modificação, os obsessores se afastam, as coisas se tornam suaves, se tornam leves. Ô, Gracinha, por favor, feche o microfone da dona Rejane, que está interferindo aqui, tá certo? Obrigado, dona Rejane. Então, as coisas se tornam mais suaves. Mas por que elas se tornam mais suaves? É porque nós estamos seguindo os mandamentos? Também. Mas é porque, ao seguirmos aqueles mandamentos que eles se encontram, nós veremos que as coisas começam a fluir. Os obsessores se afastam, a paz começa a reinar, o lar começa a se harmonizar, o trabalho começa a ficar mais leve, porque nós aceitamos as coisas como realmente elas são. E aí tudo muda, tudo se transforma. Os obsessores que estavam nos perseguindo, eles se afastarão porque encontraram não aquele espírito antigo, mas uma nova criatura que modificou-se de dentro para fora, fazendo sua reforma íntima e buscando, sim, colher na vida futura o que está a semear
Se o meu filho é problema, se a minha filha é problema, se o meu marido é problema, se a minha esposa é problema, que nós possamos ter a porta do diálogo como entendimento, como conduta para que essas questões sejam aprofundadas e amadurecidas, para que os relacionamentos possam ser construídos de forma equilibrada, amorosa e numa condução e condição que possamos ter paz dentro dos nossos lares. E essa paz, ela é construída de dentro para fora, não é de fora para dentro. Segundo Kardec, nos diz que o que está fora não muda o que está dentro, mas o que está dentro de nós modificará toda a terra. Continuando a nossa leitura. Entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens de sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado, sem o esclarecer, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não conheço, que eu não sei? Como é que eu vou realmente saber? Ah, ninguém voltou de lá para dizer como é que era o outro lado da vida. Não voltou, mas essas inúmeras questões que nós temos aí de muitos estudiosos ao tempo de Kardec, como Azakov, como Coronel de Rochas, como muitos outros que ali comprovaram cientificamente, mas individualmente não foi a ciência que comprovou, mas estamos vendo hoje, tá? Vários e vários médicos aí, Dr. Paulo César Frutuoso, com suas inúmeras obras, trazendo a confirmação para nós de que existe sim a vida futura, existe sim o mundo paralelo ao nosso. Ah, eu vou para um grau, talvez você já esteja nele, a sua consciência esteja pesada pelo que você faz, e aí você vive numa zona de pensamentos umbralinos e as coisas não funcionam como deveriam, porque existe uma coisa que está faltando, gratidão a Deus. Às vezes eu tenho uma casa, tenho uma esposa, tenho um filho, tenho tudo para ser feliz, mas eu reclamo de manhã, de tarde, de noite, não é porque as coisas são ruins, não, é porque eu não vejo as minhas conquistas, mas eu vejo as faltas daquilo que eu gostaria de conquistar, e aí eu vou sempre reclamar. Ao invés de agradecer, eu tenho teto, eu tenho um alimento, eu tenho uma família. E o que está faltando? Está faltando o meu entendimento e compreensão com relação à palavra chamada de amor. Amar o próximo com a si mesmo quer dizer que eu só posso dar ao meu próximo se eu tiver amor de verdade dentro de mim. Continuando o nosso texto. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Uma hipótese é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são os testemunhos oculares que vêm descrever em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente há dúvida, não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar o pode imaginar sob seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é a tal ponto circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram. São tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. Aí ele faz uma comparação aqui. Muitos de nós dizem, eu quero morar no Canadá, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, porque lá a vida é melhor, lá isso, aquilo outro. A gente determina melhoras. Mas me diga uma coisa, por que tem tanta gente dormindo na rua lá nos Estados Unidos, passando fome, passando frio, passando sede? Por que tem tanta gente na Europa também nas mesmas condições?
Deus não é justo? Não existe justiça divina? Meus amigos, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. O acaso, ele não existe. Raul Teixeira, em um certo dia, ele caminhava ao meio-dia, saindo da universidade e ia almoçar em um restaurante. Naquele momento, ele passando numa esquina, encontra dois jovens e uma senhora. E aí ele vê aquele pessoal ali catando do lixo a comida para comer e não se conforma. Como é que essas criaturas estão tirando do lixo para comer e eu vou comer uma comida bacana no restaurante? Aí o guia espiritual dele chega e diz, meu amigo, vá almoçar, deixa essa questão aí, essas pessoas não vão aceitar a sua comida. Mas como? Eu vou trazer uma comida bacana, um negócio bom. E aí não se conforma e vai para o restaurante almoçar. Terminando, ele manda fazer 3 refeições, coloca na embalagem térmica e leva. Chegando lá, entrega para aquelas senhoras, né? Para aquela senhora e para seus 2 filhos, e aí segue adiante. Aí o guia espiritual dele chega, Camilo, diz assim, Raul, olha para trás. O que a mulher faz? Ela abre a embalagem e joga a comida fora. Por que ela faz isso? Raul se questiona, diz, meu irmão, mas a comida era boa. Diz, sim, meu amigo. A comida é boa, sua intenção é boa, sua vontade de querer ajudar ela é maravilhosa. Mas olha para cima, olha qual o nome que tem nessa placa aí. Aí tinha o nome de um político bem famoso à sua época. Aí Camilo olha para ele e disse, meu filho, esse nome que você está lendo nessa placa, aquela senhora é esse político. Aquelas 2 criaturas que são filhas dela, é a esposa e a filha, que compactuavam com eles para roubar as questões do governo e terem uma vida abundante na terra. Então, a vida futura que eles escolheram, pensando que usurpando o erário público, usurpando as questões da sociedade à época deles, iam ser impune, não passou impune aos nossos olhos, porque nós estamos vendo a vida presente, mas não estamos imaginando que a vida futura será a colheita do que estamos a fazer no presente. Será que se nós raciocinássemos que toda ação inteligente tem uma reação inteligente, e essa reação, quando sendo de uma ação frutífera, de um bom relacionamento, de um bom entendimento, de uma boa semeadura, não irá ter uma boa colheita no futuro? Quando nós verdadeiramente pararmos para raciocinar e tivermos a atitude de mudança na condição de consciência para que as coisas mudem, tudo na vida se encaminha de forma equilibrada. E eu peguei um pedaço de um texto desse livro chamado Livros das Atitudes para uma reflexão. Tome uma atitude sincera. Uma atitude sincera diante da vida nos põe em contato com os verdadeiros sentimentos e pensamentos envolvendo uma determinada situação. A liberação de toda e qualquer hipocrisia ou fingimento desperta a mente e o coração para serem mais felizes e constitutivos, para chegar à solução ideal de uma situação desafiante. É muito importante que estejamos receptivos à verdade e ao uso correto das palavras. A atitude sincera flui naturalmente quando estamos dispostos a reconhecer e liberar preconceitos e dissolver crenças. Honestidade e sinceridade são sinônimos para nos trazer a paz interior que surge quando estamos sintonizados com a alma. Sugestões práticas para uma atitude sincera. Conscientize das coisas que mais o levam a reagir negativamente. Essas coisas são uma fonte reveladora de aspectos sombrios que você não aceita em si mesmo. Sinceridade não significa que todas as coisas devem ser ditas. A sinceridade genuína revela amorosamente a verdade sobre nós mesmos e sobre
os outros na hora e no lugar certo. Procure maneiras de aprimorar o seu discurso, fale palavras que estimulem e revelem a essência em cada ser. Todas as vezes que se olhar no espelho, faça uma apreciação sincera de si mesmo. Sinta a força interior que emerge quando somos sinceros. Ou seja, meus irmãos, ao nos olharmos interiormente à frente de um espelho, quando é que nós raciocinamos na prece de Cáritas? Que nós vamos olhar para o espelho e ver a imagem do Cristo. Isso daí nos diz o quê? Que só seremos verdadeiramente puros e espíritos elevados quando nós vivenciarmos verdadeiramente tudo aquilo que o Cristo fez. Mahatma Gandhi, em um grande encontro sobre espiritualidade e religião, perguntaram a ele: Mahatma Gandhi, o que a gente faz para que o cristianismo seja difundido na Índia? Ele disse: faça o que Jesus fazia. O cidadão, no mesmo instante, baixou a cabeça. Por quê? Porque ele tinha um ar-condicionado na casa dele, ele tinha luxo, ele tinha casa, ele tinha um monte de bens, e Jesus não tinha nada disso. Mahatma Gandhi não tinha nada, não levou nada, mas fez o quê? Fez um país inteiro, tá, se libertar, tá, do regime inglês, apenas com o amor e a sinceridade do coração dele. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade e peço a vocês que elevem o pensamento ao Senhor do Universo, agradecendo a oportunidade que estamos tendo do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos lutos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja. Jesus amado, Mestre querido, Maria Santíssima, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a nossa irmã Celina, recebe essa oração para que ela resplandeça de luz em nosso planeta, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nossos lares, Pai. E assim, nossa gratidão a vós pela oportunidade. É com você, Dona Alice. Depois dessa linda prece, peço a espiritualidade junto ao nosso irmão Camaragibe fazer uma varredura em todos os lares. Ao encontrar irmãos precisando de ajuda, que sejam encaminhados a um lugar em conformidade com as suas necessidades e que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e convertidas em paz, em luz, em amor. E com muita gratidão, peço ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que os acompanha, junto ao nosso Mestre amado Jesus, a permissão de encerrarmos o nosso Evangelho dos nossos lares desta noite e até amanhã com o nosso Evangelho. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite. Boa noite a todos, um abraço bem Boa grande. noite, Paz e até luz a amanhã. todos. Boa noite. Gratidão.